Record parte para o tudo ou nada e convoca 2 game shows para sua tarde de domingo. Será que na média o Game do 100 pode funcionar muito bem contra a programação do SBT? Vamos falar também sobre a estreia de As Filhas da Senhora Garcia, em breve no SBT. E também Felipe Campos na Band no comando do Melhor da Tarde, além de outros assuntos sobre televisão. Tudo isso a partir de agora em mais um Legalzinho. Hoje é sábado, 28 de junho e vai começar o Legalzinho na Rede Gesla. Olá e muito boa noite para você que se liga na Rede Gesla de televisão em todo o Brasil. A Record decidiu apostar tudo na sua programação dominical e levar o Game do 100 para o horário do Acerte ou Caia, 3h30 da tarde. O Acerte ou Caia, por sua vez, começará às 17h15, entregando para o Domingo Espetacular, depois às 19h45. Dentro desse contexto, a gente vê uma aposta muito alta da Record e que pode dar muito certo ou muito errado. Isso por quê? Porque nós temos, nesse horário das 15h30 ou 14 horas, 15h30 ou 16 horas, o Tom Cavalcante literalmente voando, indo muito bem nesse horário, conseguindo questões muito grandes de audiência, bateu o SBT nesse último fim de semana e agora a Record vai mexer neste hábito do seu telespectador, o que sempre é, de certa forma, um perigo. Por quê? Porque há o hábito de acompanhar esse reality e ter ali, né, essa diferenciação para bater de frente com o SBT. Essa é a garantia, esse é o certo. Qual é o duvidoso? Game do 100, um reality que ainda não é conhecido no Brasil e que será apresentado por Rafa Brites e Felipe Andreoli nesse horário, né, e vai pedir ali o público do Domingo Legal. Nesse enfrentamento direto com o Domingo Legal, eu acho, me parece, que o primeiro reflexo vai ser o Domingo Legal crescer. Eu acho que o Domingo Legal cresce contra o Game do 100 diretamente, porque, de novo, é um formato novo, a gente já viu que o Love Dance tem, sim, uma certa audiência, mas não é o caso de realmente conseguir chamar a atenção do público de uma maneira muito forte. O Acerte ou Caia indo para 5h15 da tarde vai ter mais dificuldades nesse sentido. Não dificuldades de suplantar a audiência do SBT. Eu acho que pegando essa reta final de Domingo Legal, início de roda-roda, tem um potencial ali do produto ir muito bem, porque as pessoas acompanham o programa. Agora, de novo, quando a gente fala em televisão e hábito, né, televisão e hábito, a gente está falando do Acerte ou Caia indo para 2 horas quase depois do seu horário habitual, né? A matéria do Planeta TV diz aqui que o Game do 100 estreia no dia 20 de julho às 3h30, o Acerte ou Caia permanece na grade, mas com horário variável, então ele vai começar nas tardes de domingo às 5h15, quando não tiver futebol. Quando houver o futebol, talvez se puxe essa linha do Game do 100 para antes, né, do fim, se tira ali na manhã alguma coisa de Todo Mundo Odeia o Chris, ou de Eu, a Patroa e as Crianças, para conseguir chegar com o Game do 100 primeiro, né, e depois o glorioso Acerte ou Caia. Eu acho que seria mais interessante, talvez mais prudente para a Record nesse momento, estabelecer ali, claro que precisa para esse horário das 18, né? Só que, assim, eu acho que talvez a entrega do Acerte ou Caia para o Game do 100 às 18, no lugar do Love Dance, talvez funcionaria melhor. Melhor do que essa estratégia de tirar o produto que está funcionando naquele horário, daquele horário que ele está funcionando, né? De novo, o slot, a faixa que acompanha o Acerte ou Caia, desculpa, usei a palavra errada. O público que acompanha o Acerte ou Caia às 3h30 da tarde, não significa que esse público vai acompanhar às 5h15 da tarde. Pode ser que tenha uma movimentação de público no domingo da TV brasileira. Que essas pessoas que usavam esse horário talvez não tenham a mesma disponibilidade às 5h15 da tarde. Então isso a gente vai ver com o projeto no ar. Agora, eu acho que puxar o Cine Aventura para mais cedo, colocar o Acerte ou Caia até umas 4 da tarde, até no seu horário habitual, ou então o Game do 100
um pouco antes, talvez na faixa das 3 da tarde até 4h15, mais ou menos, ou 4h30, e aí entregar para o Tom Cavalcante me parece que seria mais interessante. Às 5h15 para frente, para entregar para o Domingo Espetacular depois, aí eu já acho um pouco mais difícil. Mas vamos seguir aqui com o que diz o Planeta TV. Ambos os programas formarão uma dobradinha nas tardes de domingo, realidade e entretenimento se misturam em uma disputa com 100 participantes. Felipe Andreoli, Rafa Brits e Márcia Fu lideram um novo reality, e a Record reforça a programação dominical, visando consolidar a audiência e tentar buscar, né, esse segundo lugar que tem durante toda a semana e que é ofuscado pelo domingo em que o SBT de fato domina. Então essa dobradinha eu acho interessante, é um formato game show que realmente tem uma aderência grande do domingo da televisão brasileira, isso certamente vai fazer diferença ali, só que eu não sei se vai dar mais que o filme, por exemplo, se vai conseguir reter a entrega do Cine Aventura, do Cine Maior, aliás, que já entrega para o Acerte ou Caia, e nem sempre o programa do Tom Cavalcante consegue reter aquela alta audiência que o filme geralmente entrega. Então, nós temos nesse aspecto a chegada de um produto completamente novo. É entender o que vai acontecer nas primeiras semanas, porque se o Game do 100 for bem aceito, tiver uma boa aceitação, ele vai entregar em alta para o Acerte ou Caia, que já é conhecido do público, né? Que já é conhecido do público. E dito isso, aí sim a gente tem a Record fortalecendo, consolidando essa programação dominical. De novo, eu acho especialíssimo e muito importante que a Record reforce essa programação dominical para tentar buscar o SBT. Coisa que o SBT tem que fazer todo o resto da semana, né? Então a Record está investindo de novo para tentar buscar o SBT. Agora, tem que ser estratégico, tem que fazer mudanças que sejam absolutamente pensadas e absolutamente calculadas, né? É o cálculo que a Record faz nesse momento. Empurrar o Acerte ou Caia mais para frente traria ali para os executivos da Record a possibilidade de elevar essa audiência e sair da disputa direta com o Domingo Legal para depois crescer para o Domingo Espetacular durante esse período sem futebol. A matéria aqui do Planeta TV segue dizendo o seguinte: a Record confirmou que o Acerte ou Caia não sairá da grade da emissora mesmo com a estreia do Game do 100. A nova atração estreia em 20 de julho às 15h30 e dividirá espaço com o game comandado por Tom Cavalcante, que terá seu horário ajustado de acordo com as transmissões esportivas. A chegada do Game do 100 fará uma dobradinha, né, entre as atrações de entretenimento. Enquanto o reality ocupa o início da faixa vespertina, o Acerte ou Caia passa a ser exibido logo na sequência. No dia da estreia, por exemplo, o programa de Tom Cavalcante irá ao ar às 17h15, preparando o terreno para o Domingo Espetacular. Essa nova organização permitirá à emissora manter o bom desempenho de audiência no horário, sem abrir mão de um formato que já se consolidou com o público. De fato, tirar o Acerte ou Caia seria um erro crasso, um erro grotesco. Vamos ver se é um acerto mantê-lo, mas num horário quase 2 horas depois do seu horário habitual. E de novo, com quase 2 horas, 2 horas e 45 de duração, porque o Acerte ou Caia começaria às 17h15 para entregar às 19h45 para o Domingo Espetacular. Será que não fica cansativo demais? Vamos ver como isso acontece. Nós temos então o Game do 100 sendo como base, a gente falou sobre esse produto na contratação do Felipe Andreoli e da Rafa Brits. É um produto inspirado no sucesso europeu 99 to Beat, né? Já teve, é um formato belga, né? Adaptado em países como a Alemanha, França e Holanda. A edição nacional contará com a apresentação de Felipe Andreoli e Rafa Brits, com direção geral de Padu Estevão e direção artística de César Barreto, em coprodução com a Boxfish Brasil. São 10 episódios, 100 participantes entre anônimos e personalidades enfrentarão provas que misturam raciocínio lógico, agilidade física, resistência, tomada de decisão sob pressão e, a cada episódio, o último colocado será eliminado. O grande vencedor ganha R$300 mil. Temos também Márcia Fu nos comentários divertidinhos, né, para entregar pra galera, e é isso que a gente vai ver a partir de agora. Eu assisti algumas competições nesse sentido, eu assisti o Beast Games do Mr. Beast na Amazon Prime, que é maravilhoso. A Batalha do 100 também, que é coreano, né? E que também tem essa pegada de provas físicas, provas de lógica e provas de pressão social, né? E que é muito interessante. Vi Round 6, o jogo também, o reality, que teve também essas decisões. Então eu acho que vem muito na esteira de grandes sucessos internacionais agora na TV aberta. Tem potencial.
tem potencial de fato. Acho que não tem... É uma escolha interessante da Record, tem potencial. Vamos ver o que vem pela frente. Vamos ver se vai dar certo essa estratégia ousada e arriscada da Record. Pode dar muito certo e pode também dar muito errado. Vamos ver a partir do dia 20 de julho. Você que está nos acompanhando, siga aqui agora com o nosso legalzinho. Outro sucesso acima do que a Globo mesmo poderia esperar tem sido a Copa do Mundo de Clubes, não apenas pelo avanço dos clubes brasileiros para a fase de oitavas de final, mas também pela boa audiência dos jogos que envolvem somente clubes europeus, por exemplo. Nós temos aqui na programação de hoje, tivemos, alta audiência para Palmeiras e Botafogo, não poderia ser diferente, um time da capital paulista, um time da capital carioca, se enfrentando nessa condição inédita de um super mundial de clubes, Então a Copa do Mundo de Clubes, ela se mostrou um acerto para a cobertura da Globo, tanto que a Globo antecipou o envio do Luiz Roberto, Caio Ribeiro e Maestro Júnior para os Estados Unidos, E agora eles estarão já amanhã em Miami também. No jogo hoje entre Palmeiras e Botafogo, a audiência da Globo teve vários momentos diferentes, e é isso que a gente vai trazer para vocês a partir de agora, aqui com base nos perfis do Twitter do Breno Moura e também do Ricardo Souza do TV Pop. Vamos lá, às 13h52, portanto, pouco depois de ser encerrado o segundo tempo, o primeiro tempo entre Palmeiras e Botafogo, nós tínhamos 20,51 para a Globo, 12,92 para os streamings, 2,82 para os canais pagos, balanço geral com 2,67 e o SBT Notícias com 2,07. Mais adiante, com o segundo tempo em andamento, a partida ficou com 20,71, 20 pontos na tarde da Globo de sábado, é muita coisa, quase o dobro do que costuma marcar por ali, 20 pontos, então, para a Globo naquele momento ali, dentro do Mundial de Clubes. Nós temos depois, mais adiante, mais pra frente, às 14h57, portanto, um pouco além do tempo regulamentar do jogo, que foi também para a prorrogação, foi quando o Palmeiras venceu o Botafogo com gol de Paulinho. Nós temos aqui Futebol na Globo com 21,83 às 14h57, o streaming com 12,5, portanto, bastante distante, E o balanço geral com 2,84 contra 1,29 do cinema em casa. Depois, 3h30 da tarde, Futebol na Globo com 22,74. É um número impressionante para o sábado à tarde. Soma dos streamings, 12,46. Soma dos canais pagos, 3,02. Cine Aventura com 2,61 e o Cinema em Casa com 1,69. Depois, às 15h45, ali próximo da finalização do jogo, a Globo tinha 23,13 contra 2,56 do Cine Aventura. Ou seja, tinha, portanto, 21 pontos a mais que a segunda colocada, que era a Record. O Eita Lucas, nesse momento, tinha 1,8 ali de audiência. E aí é que é a questão forte de entrega aqui. Nós temos o Caldeirão com o Mion ensanduichado em 2 jogos grandes da Copa do Mundo de Clubes. Então nós temos aqui 23,13 no Futebol da Globo às 15:04 e às 4:02 o Caldeirão tinha 12,93. Vejam que é uma queda de de mais de 11 pontos, praticamente. 12 pontos, perdão. 10 pontos. 23,13 para 12,93. São 10 pontos a menos, E que se pulverizaram também um pouco para as outras emissoras. 3,97 na Record, 2,35 para o Eita Lucas e 1,38 já para o Brasil Urgente às 4:02. Às 4:13 o Caldeirão cai mais um pouco, 1,5 ponto. Para 11,54, Cine Aventura para 4 pontos, fica ali oscilando, Eita Lucas com 2,5, Brasil Urgente com 1,54 às 16h13. 16h47, o Caldeirão se estruturava ali em 11 pontos contra 13,45 do streaming. Então vejam como a migração da TV aberta foi também muito fortemente para o streaming, ela seguiu esse caminho. Mas o fato é, mesmo ensanduichado entre 2 produtos muito fortes da Globo, o Caldeirão teve uma perda muito significativa depois da entrega. Isso é natural, tá? Mas ali na casa de 11 pontos, 9 pontos, etc. Então tem isso também.
Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Quem mais está com a gente? Vamos lá. Deixa eu ver quem mais está com a gente aqui. Nós temos outras informações também. Eu quero trazer as audiências mais para frente, mas nós temos aqui no Rick Souza essas audiências que eu trouxe para vocês. De toda forma, fica muito claro que o Mundial, a Copa do Mundo de Clubes é um sucesso também comercial do ponto de vista de que essa audiência da Globo é uma audiência impensável em outros cenários de sábado à tarde. Então o futebol tem essa força de trazer isso. E realmente, agora, mais recentemente, com a audiência de Chelsea e Benfica, né? Benfica e Chelsea, provavelmente a Globo ficou ali naquela casa dos 14, 15 pontos, eu imagino, tá? Não temos dados sobre isso, mas eu imagino que tenha ficado mais ou menos nesse ínterim, tá certo? Segue o legalzinho na programação da Rede Gesla. Vamos lá, agora sim, seguindo com você que está nos acompanhando e peço encarecidamente que você faz o quê? Deixa o like, 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 deixa o like. Apoie a Rede Gesla. Apoie a Rede Gesla, este é o legalzinho, o fantástico da Rede Gesla. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua participação. Faça parte também do nosso canal no WhatsApp, por lá eu mando as nossas transmissões, os nossos horários e tudo mais, tá bem? Vamos lá, transmissão ao vivo aqui com a gente, você que está chegando nesse momento, deixe seu like e participe conosco, tá? Vamos lá, Ana Paula tá com a gente. Quem mais? Se eu vou mudar o horário da resenha a partir do dia 20, provavelmente não vou mudar, vou ficar ali acompanhando o real time pra gente entender de que maneira o Game do 100 e o Acerte ou Caia estão jogando ali com o SBT. Vai ficar mais ou menos no mesmo horário a resenha, tá? Quem mais? A Ana Paula esperando que amanhã o Acerte ou Caia ganhe do domingo legal. Chaparrão com a gente. Que bom que a Record não vai tirar o Acerte ou Caia, mas deveriam colocar o Game do 100 no lugar do Cine Maior. É mais ou menos esse caminho que eu imagino também. Olivaldo também tá com a gente, obrigado pela companhia. Wanderson Souza Santos, Felipe Campos da Band, é um dos nossos assuntos de hoje. Temos também aqui Chaparrão, Game do 100 me desperta a curiosidade de ver se ele for por essa linha do que foi esses outros realities que eu falei, Beast Games, entre outros, eu acho que tem uma chance muito grande de dar certo, tá? Quem mais? Zezinho Gonçalves, boa noite, Júnior, Deus abençoe seu fim de semana. Zezinho, obrigado pela companhia, viu? Obrigado pelos votos para você e para sua família também. André Cabral, boa noite. A Record é a velha mania de saturar seus apresentadores de realities. Pois é, será que também não seria interessante talvez revezá-los? Não sei. Eu acho que nesse momento tá tudo certo. O problema é mais pra frente, como é que isso vai acontecer. E eu acho que não é o mesmo público do Power para o Game do 100, para o Love Dance, por exemplo. São públicos completamente diferentes. Batata 12, tudo bem? Eu acho o Game do 100 interessante. Agora é só a Rafa e o Felipe, daqui a pouco eles estão até no Jornal da Record. É tipo isso porque a Record deixou escapar muitos apresentadores, né, para outras emissoras. Então é uma questão. Ô Juninho, tudo bem? Eu acho o Game do 100 interessante, já falei. Chaparrão, espero que o Game do 100 não seja um Zig Zag Arena 2. Jamais, Chaparrão. Não acredito que será. Primeiro porque é um formato internacional, então ele é um pouco mais estruturado. O Zig Zag Arena era uma tentativa de fazer um formato 100% brasileiro. Você que não deixou o like ainda, deixa o like pra nós aí. Ajuda nós, faz favor. Se inscreva no canal, deixa aqui seu like, participação, super importante. Hoje eu tive que sair no meio da tarde, no Brasil. Tive que sair no meio da tarde para comprar uma fonte pro computador. Tive que ir até a civilização, comprar uma fonte pro computador que explodiu no momento em que eu liguei. Então quase que não tinha legalzinho, nem resenha televisiva, mas consegui resolver. Então deixa o like. O like, pelo menos, já me ajuda a pagar o preju que eu tive com a fonte do computer. Quem mais? Vamos lá. Chaparrão, já falei. Thaís Teixeira, boa noite. Felipe Campos saíram do SBT pra Band, daqui a pouquinho a gente vai falar isso. Polidoro falando que TV é hábito mesmo. Guegué, é sempre bom te ver ao vivo, bicho. Ô louco, bicho. Brincadeira, Ed Jackson conosco. Thaís Teixeira, acho que o Cartolano vai sair do SBT também, parece que tem essa movimentação, né, tem gente falando a respeito, vamos ver de que maneira isso acontece. Não creio que o casal vai ficar no ar com 3 programas ao mesmo tempo, acho que não são 3, tá, até porque o Love Dance acaba e aí entra o Game do 100, acho que essa é a questão. Cine Aventura é sábado, domingo é o Cine Maior, é os Cines da Record, né. Na minha opinião, o que está ganhando não se mexe, diz aqui o Olivaldo.
Lucas Portante, Record sendo Record com seus programas de porcaria de game que nunca dá certo, o SBT sempre será vice aos domingos. Não sei, viu? Tem que ver como é que vai se comportar esse game do 100 e se o Acerte ou Caia no horário das 5h15 vai conseguir fazer frente ao fim do Domingo Legal, que já vai estar embalado com mais facilidade, me parece, para depois chegar a outros momentos. André Cabral, cálculo errado, não vai aumentar o game do 100, vai derrubar o Acerte ou Caia, diz aqui o André Cabral. Eddie Jackson, geralmente mudam muito de horário um programa que está fracassando, que não é o caso do Acerte ou Caia. Acho péssima a Record mudar tanto o horário do Acerte ou Caia, também acho complicado, não é porque ele é um fenômeno e que ajuda a Record a bater de frente com o SBT, que vai ser sempre assim, né? Então é importante ter esse olhar. Você que não deixou o like ainda, deixa o like aí, ajuda nós, tá? Quem mais? Vamos lá. Record não é assim que tem que ser, diz aqui o Chaparrão, quase um Theo José. Não é assim, né? Lucas Portante, nunca mais será vice aos domingos, depois do Domingo da Gente, nunca mais foi vice a Record. Não, já foi sim, depois do Domingo Show com o Geraldo Luiz, vencia o Domingo Legal com frequência. Atrações mais ricas em conteúdo, como a Globo sempre fez. É que o adversário no domingo da Record é o SBT, não é a Globo, né? Então fica esse registro também. Eddie Jackson. O Acerte ou Caia sempre deu sinais de que pode performar melhor mais tarde, diz o Eddie Jackson. É uma forma de olhar também. Boa noite para o Paulinho Santos, Alex Abreu também conosco. O jogo na Globo tá parado, diz o Olivaldo Coelho. Quem mais? Ana Paula dizendo que amanhã é o episódio 45 do Acerte ou Caia. O game do 100 tinha que ser um suplente do Acerte ou Caia, de preferência só com a Rafa. O Andreoli é um freio de mão puxado, diz o André Cabral. Eu gosto do funcionamento dos dois juntos, tá? Mas a Rafa pra mim tá performando melhor mesmo. Record não muda, continua sendo uma emissora fraca aos domingos, sempre foi, desde que o Macedo assumiu a Record em 89. Não acho que seja o caso, viu, Lucas? Porque teve momentos bem gloriosos ali com Eliana. A própria Ana Hickman era vice-líder do domingo naquele momento de transição ali, se eu não me engano. Ia bem, ia super bem. Quem mais? Márcia Fu de novo sendo uma espécie de nobody do Felipe Andreoli e Rafa Brits. A Narcisa do casal recordista, diz aqui Eddie Jackson. Olivaldo Coelho. Ok, obrigado. Alex Abreu, vi pela Casé TV. Os machos héteros estão em êxtase com tantos jogos de futebol na TV aberta. O Ed, eu vou te dizer que eu nem tenho tanto esse perfil de ser o assistidor de futebol na minha vida, mas a Copa do Mundo, pra mim, é indiferente. Então eu assisto muita coisa mesmo, assisto quase todos os jogos. Quem mais? André Cabral, a gente tem que ter alguma alegria além do carnaval. Vamos adiante. Quem mais? Eddie Jackson, jogo na Globo, 3 horas da tarde, dando mais ibope que novela das 9 em pleno horário nobre. Aos poucos o futebol vai se tornando um produto que pode superar as novelas em número de audiência. Já supera, né, Ed? Já supera. Um jogo dessa envergadura de Palmeiras e Botafogo, que realmente traz um apelo popular muito grande, sempre vai ter espaço, sempre vai funcionar bem. Vamos lá. O Gustavo Henrique perguntando o que a Casé TV teria de diferente da Globo, né? Muita gente falou uma linguagem moderna e jovem, acho que a Globo deveria inovar sem perder a qualidade. Eu acho, Gustavo, me metendo na conversa de vocês aqui, que a Casé TV é um perfil um pouco diferente, é um perfil mais internauta, né? E muita gente que não gosta da maneira como a TV aberta trata, a TV aberta é para pessoas mais velhas, de uma forma geral, e eu me incluo nisso, né? Mas pra galera mais jovem, fica uma questão forte. De toda maneira, nós temos a Copa do Mundo de Clubes tendo 800 vezes mais, 800% mais audiência na Globo do que na Casé TV. A Casé TV tem ali, às vezes, 5 milhões de pessoas assistindo, mas é em todo o Brasil, é em todo mundo. A Globo tem, às vezes, esse número só em São Paulo, né? Sem contar as outras praças, que é muita gente também. Então esse é um ponto. Vamos lá. Caldeirão virou um evangélico agora, diz a Ana Paula. Deixa eu ver quem mais. Vamos adiante. Lobispo. Boa noite, você sabe dizer se a Eliana vai ganhar um programa na Globo? Parece que está em vias de tentar buscar esse programa, tentar fechar esse programa, mas por enquanto ainda é só organização mesmo. Deixa eu ver quem mais. O futebol já superou a audiência das novelas das 9. Mion tem forte rejeição, muito mala, diz o Alex Abreu. Nunca imaginei que eu diria isso. Se vocês olharem a live que eu fiz no dia da estreia do Mion, tinha muita esperança que as coisas viriam adiante, né? Então tem um pouco desse elemento, sim.
A Cazé TV só reproduz conteúdos esportivos? Pergunta o Ed Jackson. Ed, sim, ela tem o Casimiro tem detido diversos direitos esportivos com a Cazé TV e transmite pelo YouTube gratuitamente, né? Então tem um apelo muito grande e funciona muito bem. Eu adoro a Cazé TV. Acompanho muita coisa lá. Quem mais? Mion é chato, diz o Chaparrão, metido a tiozão moleque. De uma forma geral, ele tem conseguido manter aquela audiência ali na Globo. Mas esses números que a gente vê agora tendem a... Enfim. Eu também, particularmente, não sou um fã desse conteúdo que o Mion faz hoje, mas reconheço a contribuição gigantesca dele para a televisão brasileira. Agora, eu acho que ele foi um pouco... ele tá indo por esse caminho, de fato, de fazer um programa voltado para um público, sei lá, 50, 55 mais, que é mais ou menos o público de TV aberta que está ligado nesse horário. André Cabral também, ele só se autopromove, diz aqui o André Cabral. Gueguer não está lendo os comentários, essa live foi gravada? Não, Ed Jackson, legalzinho. Se não conheces o nosso programa, eu só comento aqui no meio e no final, e depois a gente segue com outros 2 assuntos. Kazé faz reacts também, o Kazé é um case, o Kazé é um case de sucesso dentro da internet, né? Da maneira com que ele construiu uma comunidade imensa, né? É um exemplo para todos nós que estamos tentando fazer bom conteúdo aqui. Quem mais? André Cabral, a Record parece a TV Ondas do Mar, que só tem 2 apresentadores. Bom, e a Rede Gesla, que só tem 1. Torço muito pelo game do 100, diz Ana Paula. Ed Jackson, Galisteu super merecia um formato de temporada nos domingos. Não vejo ela nem fazendo participações em programas da Record. O Alex Abreu também acha esse casal de apresentadores um exagero. Chama o André Vasco. O André Vasco é um cara que deveria estar na TV aberta também. Fez muita coisa já. Será que não vai ter Canta Comigo esse ano? Provavelmente não, Ed Jackson. Marcelo Guel, bomba, Cartolano deixa o Fofocalizando. Eu vi essas informações também, mas por enquanto não encontrei nenhuma matéria mais sustentada a respeito disso. Preciso buscar isso. Adriane, nossa, o André Cabral traz aqui um nome, quase título de nobreza. Domingo Show muitas vezes chegou a ficar em primeiro lugar, verdade, Chaparrão? Verdade. Olivaldo, entrou notícia local no momento. Ed Jackson gostava mais do Caldeirão com o Tem ou Não Tem e Calderola. Eu gostava também do Sobe o Som, enfim, acho que tinha outro apelo, né? Agora foi por uma linha muito emocional, que muito se criticava o Luciano Huck no fim dos tempos dele de Caldeirão, né? Então tem isso também. Calderola, um dos piores quadros, cópia barata do Show de Calouros, diz o André Cabral. Raqueito Almeida, parabéns por sua análise da Rede TV na revista de sábado no canal do Vanucci. Ô, Raqueito, obrigado, viu? Já estava me preparando para pedradas da galera que sempre fala que quando eu falo de Rede TV, eu perco qualquer credibilidade, me torno um analfabeto televisivo que não consegue ligar 2 pensamentos. Mas eu agradeço o glorioso comentário porque me dá forças. Preciso ter forças, Brasil, para continuar. Vamos lá, obrigado, Raqueito, um abraço, tá? Ed Jackson, será que o Caldeirão com o Mion perdeu ainda mais relevância depois que o Boninho saiu? Acho que o Boninho nunca foi o diretor direto dele ali, né? Amanhã tem os irmãos Hipólito no Passo a Repassa, gostava do Mion no Legendários, diz o Marcelo Guel. Eu também, mesmo depois da alteração ali, da linha do programa, eu acho que ele ia muito bem. Ele era mais solto na Record um pouco, eu acho, né? Na Globo muito... tem uma questão muito forte de roteiro que sempre fica ali atravancando, na minha opinião. Também não gosto do Mion, é chato, diz o Olivaldo. Deixa eu ver quem mais. Eddie Jackson, mandando aqui. Será que o Caldeirão do Mion... Ah, já falei. Acho que seria bom o Rodrigo Faro no BBB. Cara, não sei dizer. Pra mim é uma mistura de sensações, não tenho certeza. Quem mais? Varney Lucas Alves, em Porto Alegre, a Pop TV, canal 24, foi arrendada para o portal Porto Alegre 24 horas. É um portal que vem crescendo também nesse sentido, né? Quem mais? Deixa eu ver. André Cabral, Marcelo Guel dizendo a novela Dona de Mim tá chata. André Cabral, um forte motivo para passar longe do Dormindo Legal. Os irmãos Hipoglós deveriam ser defenestrados da mídia pelo antijogo no BBB. Complicado, né? Empataram bastante o jogo, mas são atletas importantíssimos para nossa história. Ed Jackson, Cartolano pode ganhar rios de dinheiro no Privacy. O Cartolano é bonitão mesmo. Quem mais? Raqueito Almeida, André Vasco está no ar na TV Cultura aos domingos com um programa de games com escolas. É verdade, a atração também vai ao ar na Univesp TV. É verdade, Raqueito. Tinha me esquecido desse detalhe. Alex Abreu, foram péssimos no BBB mesmo. Ed Jackson dizendo quem poderia substituir Datena no Brasil do Povo, caso ele peça demissão. Eu acho que eu tenho que descontinuar o programa, não faz sentido continuar com o programa. André Cabral, o Legendário só foi bom no início, depois virou um react da Fazenda com um desperdício de elenco, diz o André Cabral. Muito bem, vamos seguindo então.
muitos comentários, obrigado pela sua companhia. Este é o Legalzinho, o fantástico da Rede Gesla. Obrigado pela sua companhia, pelo seu prestígio de sempre, e segue o Legalzinho na nossa programação. Agora sim. O SBT vai pra cima da Record nesse gap que a gente vem comentando nas últimas semanas entre o fim de Força de Mulher e o início de Iludida, que terá Paulo o Apóstolo no meio das duas novelas. O SBT, para isso, vai tirar a segunda janela de exibição de A Caverna Encantada do horário da noite, né, para colocar As Filhas da Senhora Garcia nesse local quando a novela da Record acabar. As Filhas da Senhora Garcia já tem tido diversas chamadas na programação do SBT, muita chamada mesmo. Toda vez que eu passo por lá eu vejo alguma coisa de As Filhas da Senhora Garcia ali, e é uma estratégia inteligente do SBT tentar pegar esse público, né, que vai buscar aí uma alternativa. Essa imagem eu peguei do perfil Will TV+, tá aí na tela. Nós temos nesse sentido As Filhas da Senhora Garcia vindo como um produto que é uma novela, um melodrama clássico, assim como Força de Mulher é, enquanto que Paulo Apóstolo vai estar ali no meio e pode ter, eu não duvido que tenha, fuga de espectadores para o SBT e para a característica que As Filhas da Senhora Garcia pode trazer. É uma novela mexicana recente, que terminou agora esse ano lá no México, está vindo para o Brasil muito fresca, portanto, muito recente nessa parceria histórica que o SBT tem com a Televisa. E aqui nós temos essa novela mexicana contando a história de Ofélia Garcia, uma mãe determinada a dar às suas filhas Valéria e Mar um futuro melhor, protegendo-as da pobreza e buscando para elas um padrão de vida elevado. Ofélia fará de tudo para que seus sonhos se tornem realidade, mesmo que isso signifique impor padrões rígidos e desafiar a felicidade das filhas. A trama explora os dilemas familiares, os conflitos de gerações e as escolhas difíceis que surgem no caminho das protagonistas. É isso que eu acho que pega muito esse público que gostou de Força de Mulher e que provavelmente não vai ficar, não inteiro pelo menos, para assistir Paulo Apóstolo nesse momento. Porque, de novo, a gente está falando de um melodrama clássico. As novelas bíblicas da Record, elas têm um público, tiveram um público fortíssimo que chegou a ganhar do Jornal Nacional com os 10 Mandamentos. Teve repercussões importantes em toda a sua trajetória, mas se tornou, assim como as novelas infantis do SBT, um público nichado. Tem pouco público ali que acompanha diariamente, como acompanharam Força de Mulher, por exemplo. Então, As Filhas da Senhora Garcia se torna uma opção importante. A história se desenrola quando Ofélia vê em um concurso de beleza promovido pela família Porticia, a oportunidade de ascensão social para Mar, uma das suas filhas, né? Paralelamente, Valéria, a filha mais velha, chama a atenção de Arturo e Nicolás Porticia, criando um triângulo amoroso com reviravoltas. A chegada de Ofélia à mansão Porticia como governanta e sua ambição em relação a Mar complicam ainda mais a situação, especialmente quando Luis Porticia se envuelve en la vida de Mar. La trama aborda temas como ambición, poder, amor y las consecuencias de las escuelas maternas sobre la vida de las hijas. Eu acho que isso é muito importante porque é o dramalhão mexicano clássico. Eu acho que pode funcionar, e essa estratégia do SBT de buscar o público que vai estar órfão de Força de Mulher é uma estratégia que, pelo menos na teoria, é boa. Vamos ver se teremos transferência de público nesse aspecto, se o SBT vai reforçar essas chamadas, precisa estar em outros lugares também, chamar na internet, chamar de outras maneiras, para conseguir de fato ver se consegue transportar esse público lá pro SBT, porque depois de Paulo Apóstolo vem a Iludida, e aí sim a gente tem uma novela muito forte na Record que pode pegar esse público de volta. É uma janela única de oportunidade que o SBT tem, e para mim um erro estratégico da Record não colocar a Iludida colada em Força de Mulher. Mas vamos ver quem vai levar a melhor. Segue o Legalzinho na programação da Rede Gesla.
Segundo o portal O Dia, Felipe Campos é o mais novo apresentador do Melhor da Tarde ao lado de Pamela Lucciola, né? Que estará agora dividindo esta bancada com o ex-SBT. Essas informações foram tanto trazidas pelo portal O Dia, como também pela Ergaro TV, meu colega Eric lá da Ergaro TV, e que traz as informações também lá pro canal do Vanucci, a gente se encontra lá eventualmente. Então nós temos nesse sentido aqui o Felipe Campos. Eu falava ontem sobre esse assunto aqui no Juninho Urgente e trazia que provavelmente o Felipe Campos, para ser comentarista do Melhor da Tarde, ele não iria, né? Dividir essa apresentação entre duas pessoas também é algo que eu questiono um pouco, mas eu acho que nessa condição de ser essa figura mais polêmica, que vai trazer divisão de opiniões no Melhor da Tarde e deixar a parte mais amena para a Pamela Lucciola, aí eu acho que pode funcionar melhor. Só que vai ter que mudar o conceito do Melhor da Tarde para que agora o Felipe Campos possa disputar essa audiência com a sua ex-anfitriã, que foi Sônia Abrão. Eles vão se enfrentar diretamente. Nós temos a informação aqui no portal O Dia, que diz o seguinte, na coluna de Daniel Nascimento: Felipe Campos deixa o SBT e assina com a Band para o Melhor da Tarde. Ele deve estrear na nova fase do programa na segunda semana de julho. A movimentação nos bastidores da TV aberta continua acelerada. Depois da saída de Kátia Fonseca, diz aqui o Daniel Nascimento, do Melhor da Tarde, da Band, mais uma peça se moveu nesse tabuleiro. Felipe Campos pediu demissão do SBT e já tem destino certo. A informação foi cravada na noite de sexta-feira, dia 28, pelo perfil, aliás, dia 27, pelo perfil Qual Foi a Audiência no Instagram, e confirmada pela coluna com fontes ligadas às duas emissoras que deram mais detalhes. Ele deixou o SBT logo depois de encerrar a sua participação no Alô Você e assinou o contrato com o Luiz Bate e assinou o contrato com a Band, emissora da família Saad. Como já havia sido antecipado, segue aqui a coluna do Daniel Nascimento, o colunista Flávio Rico do O Melhor da Tarde passa por reformulações desde que Kátia Fonseca pediu demissão e Felipe estava entre os nomes cotados para assumir a atração. Vale lembrar que o Felipe também, nesse meio tempo no SBT, teve vários projetos que acabaram engavetados. Um deles, no caso, foi o Casos de Família, né? Que ele chegou a gravar piloto. Desde então, Pamela Lucciola tem comandado o programa interinamente, enquanto a direção avalia outras opções para sua nova fase. Felipe, que passou a integrar o Primeiro Impacto em dezembro de 24, mais recentemente o Alô Você ao lado de Luiz Bate, vinha se destacando no SBT. Vale destacar também que o Felipe Campos é jurado do Show de Calouros, né? Com um estilo que mistura informação e personalidade, ocupou espaço no jornalismo de entretenimento da casa, com quadros voltados ao universo das celebridades e os bastidores da televisão. Fontes ouvidas pela coluna informaram que, embora o contrato com a Band já esteja assinado, a estreia de Felipe não acontecerá de imediato. A previsão é que ele assuma oficialmente o Melhor da Tarde ao lado de Pamela Lucciola na segunda semana de julho. Até lá, seguem as reuniões entre o apresentador e a alta cúpula da emissora para definir os ajustes finais da nova fase da atração. O Eric falou uma coisa, também com as informações que ele trouxe, de que o Felipe teria deixado as portas abertas no SBT para ir lá tentar e qualquer coisa voltar. O clássico, clássico comportamento que Silvio Santos tantas vezes fez no SBT, né? E eu acho que a questão é a seguinte: tem muita gente que ama o Felipe Campos, tem muita gente que detesta o Felipe Campos, e isso, na atual conjuntura da comunicação, funciona. Então a Band vai levar o Melhor da Tarde para um caminho um pouco mais de polêmicas, né? De trazer essa parte do entretenimento com mais polêmica, com mais pimenta, com a opinião do Felipe Campos especificamente. E aí eu acho que ela cria uma... Se não conseguiu trazer a Sônia Abrão, que era uma intenção, teoricamente, inicial da Band, para fazer essa ponte entre Neto, que entrega em alta, e Brasil Urgente, a Band consegue agora trazer um cara que também tem esse perfil polêmico no entretenimento. Tem o Neto ali, que recebe bem do jogo aberto e entrega com um tom polêmico sobre futebol. Temos o Felipe Campos, que vai pegar essa audiência e vai tentar levar também por esse caminho para o entretenimento. E aí a gente tem depois o Brasil Urgente, que vai por outro caminho. Uma coisa que eu acho que fica muito clara em todas as passagens do Felipe Campos pela televisão brasileira é que ele é um cara comprometido com o canal que ele tá,
né? Eu digo isso no sentido de que nas vezes em que eu vi ele falando sobre a Record, quando estava na Record, o que traz esse contexto da Record, ele era muito vestir a camisa da Record, vestiu a camisa do SBT, e agora eu acho que vai ter esse olhar de tentar ir para cima da Rede TV para primeiro conseguir se consolidar com esse segundo lugar, com esse quarto lugar, né? Tentar se consolidar com esse quarto lugar, que atualmente o Melhor da Tarde tem sofrido às vezes com o Mulheres da Gazeta na cola, né? E aí o Felipe Campos vai tentar buscar esse novo momento do programa ao lado de Pamela Lucciola. Vamos ver se é uma boa escolha, vamos ver se de alguma maneira de fato se consolida essa tarde da Band para tentar fazer uma frente maior ao SBT. Se o SBT não se recuperar nesse momento, é uma briga entre os dois ali. E o Melhor da Tarde, especificamente, ele abre um pequeno buraco na programação em que a Sônia Abrão consegue passar também, muitas vezes. Então, é um drama ali, é um quebra-cabeça que agora Felipe Campos deve ajudar a montar lá na Band, tá certo? Segue o legalzinho na nossa programação. Antes de ir para os comentários de vocês, eu quero fazer aqui uma nota importante de uma partida muito sentida hoje aqui no Rio Grande do Sul, de um grande comunicador, uma figura muito importante para a história do rádio e da televisão gaúcha, que foi Rui Carlos Osterman, o professor Rui Carlos Osterman, que morreu ontem aos 90 anos, né? O professor Rui faleceu neste dia 27 de junho, tinha 90 anos de idade, e a gente teve hoje uma série de homenagens, tanto no Jornal do Almoço, quanto na Rádio Gaúcha, de uma forma geral, onde ele foi uma figura absolutamente importante no comando de programas como o Sala de Redação, lendário programa de debates esportivos, mas para muito além de um repórter esportivo e de um comentarista de futebol, o professor Rui Carlos Osterman foi uma figura muito importante também em vários aspectos. Trazendo um pouco da formação do professor aqui, nós temos ele formado como filósofo, né? Estudou e se formou em filosofia pela Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul em 63, enquanto era estudante em 61 participou da campanha da legalidade, depois de formado também lecionou filosofia no Colégio Israelita Brasileiro e no Colégio João 23, ambos em Porto Alegre. Na carreira jornalística, ele passou por grandes veículos e muito importantes, como começando pela Rádio Guaíba e Rádio Gaúcha nos anos 60 e 70 sempre tiveram uma rivalidade gigantesca, uma rivalidade muito forte, e tanto que o Rui Carlos Osterman e a sua equipe, né, de uma forma geral, foram levados para a RBS. A primeira cobertura de Copa do Mundo do professor Rui Carlos Osterman foi em 1966, na Copa da Inglaterra, por trabalho na Rádio Guaíba. Em 2006, ele fez a cobertura do seu 11º Mundial na carreira, completando 44 anos de trabalho em rádio. Comentarista com muito repertório, muito vocabulário principalmente, o professor Rui Carlos Osterman sempre foi muito importante nesse sentido. Em 78, ingressou na Rádio Gaúcha para chefiar o departamento de esportes. Fazia um comentário em horário nobre na então TV Gaúcha, pouco antes do Jornal Nacional, chamado 2 Minutos de Esporte. De 78 a 2012, Rui apresentou com diversos outros colegas o Sala de Redação, ficando no programa por 33 anos ininterruptos, sendo considerado o mais longevo âncora do programa. O Sala de Redação é um programa às 13 horas na Rádio Gaúcha, que existe desde os anos 70 e que é de debates esportivos, né? O professor Rui Carlos Osterman sempre foi aquele cara meio mediador ali e um cara muito, de certa forma, temido pelos debatedores, porque é um programa de calor de debate esportivo, então sempre a coisa pega muito no ar ali, mas Rui Carlos Osterman era muito conhecido por conseguir botar ordem nesta bagunça, né? Temos também, então, depois dele receber esse apelido de professor em 57, quando trabalhava na Folha da Tarde, em razão da sua formação em filosofia, e uma figura muito importante dentro desse sentido, fez parte da equipe de comentaristas do Sport TV, no Bem Amigos, por exemplo, foi uma figura importante. Teve uma passagem pela política também, por algumas vezes, e faleceu ontem aos 90 anos no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, por complicações de uma pneumonia. Uma figura muito importante para a história da comunicação gaúcha, um orador muito
preciso, muito caprichoso com as palavras, muito cuidadoso com as palavras e que certamente para todos nós comunicadores é uma figura que fica para sempre na memória. Então, nossa gratidão aí, a minha gratidão e principalmente o respeito por Rui Carlos Osterman, que nos deixou ontem aqui no Rio Grande do Sul. Segue o legalzinho na programação. Muito bem, agora sim vamos com os comentários de vocês, voltamos com a nossa trilha por aqui, para a gente seguir o nosso trabalho nesse momento. Obrigado a você que nos acompanha em todo o Brasil, pelo legalzinho fantástico da Rede Gesla. Deixe seu like, deixe aqui seu comentário, deixe aqui a sua participação. Vamos aqui para os últimos comentários da turma. Vamos lá. Voltou o jogo, diz aqui o Olivaldo Coelho. O Legendário só foi bem no início, depois virou o react da Fazenda, essa eu falei. Guegué, você gosta do chaveco do Domingo Legal, acho um excelente produto, acho que funciona bem. Não sei se funcionaria de novo hoje, foi muito reprisado na pandemia, né? Mas é um bom produto na minha visão. A Ana Paula quer colocar o Márcio Garcia nas filhas da senhora Garcia. Marcelo Guel, tomara que o SBT não cancele como Eternamente Apaixonados, depois diga que era só pra lançar na TV aberta, né? Ana Paula dizendo que acha que não vai dar certo. Guegué, cuidado no final da live, quando você coloca aquela imagem, fica vazando o seu áudio aberto, clicando no teclado e até sua respiração. É porque, né, respiração de riniter não é fácil. Muito obrigado, viu, Ed Jackson? Tentamos sempre corrigir. Até que, enfim, alguém acertou nessa maldita programação em colocar as filhas da mãe na mesma faixa da Bíblica da Record. Ed Jackson, a Record precisa de uma superprodução extraordinária do primeiro capítulo de Paulo, o Apóstolo, para tentar prender a atenção da galera do sofá, telespectadoras de barrar. André Cabral, um dado interessante que tem atores dessa novela que estão em Amor Invencível do Globoplay Novelas, tá certo. Você chegou a estudar espanhol? Pergunta Ed Jackson. No lo estudié, pero lo aprendí que para hablar espanhol correctamente es necesario colocar la lengua para fora. Yo nunca fiz nenhum curso, hablo perfectamente. Alex Abreu, as chamadas estão ótimas, dá vontade de assistir novelão, diz o Alex Abreu. André Cabral, São Paulo não abriu o Mar Vermelho, deixa eu ver, nem está no Mundial de Clubes, então não vai ter nenhum grande acontecimento. Vamos ver, né? Eric Jackson, a maneira como o Felipe Campos foi desrespeitado no Alô Você deve ter sido a gota d'água para o Felipe aceitar a proposta da Band. Olha, não sei, ali foi um debate quente de todos os lados. Né? Enfim. Você lembra do Bira Valdez? Não me lembro, viu, Chaparrum? De nome agora não me lembro. André Cabral, o SBT se livrou. Pra que esse cidadão ficou babando o ovo da SBT no troféu imprensa pra depois vazar pra Band? Ele veste a camisa de onde ele tá. Acho que essa é a questão. E de novo, André, gostando ou não gostando do Felipe Campos, ele gera repercussão, gera relevância. Né? Eu também não concordo com muitos dos posicionamentos dele, acho uma coisa... Tem coisas ali que realmente eu não concordo, mas o fato é, ele tem conexão com o público de TV aberta. Então, nesse aspecto, ele é um acerto ser contratado pela Band. Né? A Band acerta em contratá-lo para tentar fazer essa ponte com o Brasil Urgente. Vamos ver se vai dar certo, né? Vamos ver se vai dar certo. Você que está chegando agora, deixa aqui seu like, seu comentário e participe também do nosso canal lá no Zap Zap. Ajuda muito. Vamos lá. Eddie Jackson, na Band tem menos visibilidade, mas o Felipe deve ter aceitado por dinheiro, assim como o Datena, que vai ganhar muito mais na Rede TV do que no SBT. Eu acho que também pelo fato de que é o primeiro produto que ele meio que vai ancorar. Junto com a Pamela Lucciola, é verdade, mas ele vai ancorar, né? Ele não é um comentarista. Vamos ver. Por que o SBT está adiando o Caso de Família? Porque seria logo depois, seria no final da Usurpadora, mas parece que vai ter o Rubi no lugar da Usurpadora, hein? Vamos ver pra onde vai depois. Quem mais? Alex Abreu, o Felipe queria justa causa, como não rolou, foi lá e pediu demissão, diz o Alex Abreu. André Cabral... Rip Band tá mandando aqui. Na minha opinião, é uma baixa no Alô Você. Eu só tinha interesse no programa por causa do Felipe Campos, diz o Eddie Jackson. André Cabral, baba ovo como ninguém, diz aqui o André Cabral. Aí está a opinião de André Cabral. Tá? Isso é importante que se registre. Olivaldo, futebol atrasou a programação da Globo, né? Sim. Ainda tá parado. Eddie Jackson, após perder Datena e João Silva para o SBT, é mais do que justo a Band lutar por novos nomes relevantes, principalmente tirados do SBT. É contra-ataque, isso tem tudo a ver com televisão, isso sempre aconteceu. A princípio, o Caso de Família estrearia no horário da Usurpadora, estavam esperando a Mexicana acabar em agosto, mês do aniversário do SBT. Quem mais? Vamos lá. André Cabral, os americanos
não aprenderam a colocar cobertura em estádios, diz aqui o André Cabral. Ed Jackson Cartolano é o apresentador mais desprezado do Fofocalizando e ele sabe disso. Cariúcha e Léo Dias falam demais, não respeitam a fala dos outros. Cartolano certamente já está de saco cheio, diz o Ed Jackson comentando aqui. Vamos lá, quem mais? Olivaldo Coelho, sentimentos aí ao professor. Rui Carlos Osterman, qual participante do Power Couple 7 você colocaria na Fazenda do ano que vem? Desse ano, né? Desse ano. Cara, eu acho que ali tem bastante gente que rende, né? A Carol super poderia ir pra Fazenda, o Domini poderia ir pra Fazenda. Mas eu acho que ele se encaminha pra ganhar o Power Couple, né? Então é mais difícil. Se o Palmeiras não tem Mundial, diz o Lucas Félix, o SBT não tem emissora em Sergipe, diz aqui o Lucas Félix também. Vamos lá. Alex Abreu, mas como não deu certo o mexicano na faixa das 17, elas devem permanecer no horário da usurpadora e o caso de família após Fofocalizando. Vamos lá. Gueguel torcia pela Anne na Grande Conquista. Foi a primeira mulher trans no reality da Record. Que eu me lembre, eu acho que sim. A Anne era boa, né? Ela tinha realmente... Ela tinha o perfil de reality, né? Tinha um perfil total de reality. E foi muito bem na Grande Conquista. Eu gostava da Grande Conquista. Muita gente boa. Vamos lá. Chaparrão Bira Valdez é o pai da Paula Valdez, que ele era jornalista e foi diretor da Band RS. Ah, perfeitamente. Eu me lembro do nome, não me lembro do rosto nesse momento. O Flávio Rico soltou que o Gabriel Cartolano vai sair do SBT desde 2016. Thaís Teixeira. Vou olhar lá depois. Cartolano saiu do elenco, dizendo a Paula. André Cabral dizendo Deus me livre do Demone de novo. Gerou repercussão com o público, né? Também questionam diversas condutas ali. Mas, enfim. Teve uma parte do público que abraçou a narrativa, né? Deixa eu dar uma olhada no Flávio Rico, ver se tem atualizações. Antes da gente começar aqui o legalzinho, eu não tinha informação de saída confirmada do Cartolano. Tem aqui informação que o... Ah, não, vamos lá. Aqui, agora sim. Para finalizar, então, o nosso legalzinho, Gabriel Cartolano pede para deixar o Fofocalizando, o SBT tenta reverter, com quase 10 anos de casa, informou Mauro Lissoni, que pretende buscar novos desafios profissionais. Gabriel Cartolano procurou a direção do SBT na sexta-feira e pediu para sair. Ele, com quase 10 anos de casa, informou Mauro Lissoni, diretor de programação e artístico, que pretende buscar novos desafios profissionais. Caso sua saída seja oficializada, Cartolano ficará à disposição do SBT para outros projetos. Ele sairia do Fofocalizando, não do SBT. Sua chegada ao SBT aconteceu pelas mãos do próprio Silvio Santos após uma ligação. Na época, Gabriel era produtor do TV Fama e aceitou a proposta para atuar na atração criada pelo Silvio como Homem do Saco, né, no Fofocando. Antes de se tornar comentarista, esse é o ponto, né? Em contato, o SBT, por meio de assessoria, disse: ele teve a conversa com o Mauro, o diretor artístico, mas não vai ser agora, vai ajudar em outras coisas na casa. Então ele sairia do Fofocalizando, mas não sairia do SBT. Essas são as primeiras informações que traz o Flávio Rico, né? Vamos lá. Cartolano é certinho demais, por isso não brilha tanto, diz o Alex Abreu. Talvez seja o meu caso também. Não sou muito divisor de opiniões. Enfim, não sei. Vamos lá então, você que está nos acompanhando, muito obrigado pela sua companhia, obrigado a você que deixou o like, obrigado a você que está vendo no modo gravado, e você que está vendo no modo gravado, modo reprise, que vai ao ar às 10h30 da noite, muito obrigado pela sua presença aqui nesse momento. Eu não consigo ler o seu comentário, porque nesse momento provavelmente estou dormindo, mas eu agradeço muito a sua parceria com a Rede Gesla de televisão. Amanhã, se tudo der certo, voltaremos com a resenha televisiva e com a programação da Rede Gesla. Um beijo para vocês, boa noite e até amanhã.